Sabe, irmãos, eu acho incrível essa manifestação de Deus nas nossas vidas, que te atrai até aqui. Porque se você for pensar realmente, de maneira muito racional e lógica, um dia desse, num tempo desse, fechado desse jeito, talvez a última coisa que você iria querer é sair de casa para vir no culto. Mas há uma manifestação de Deus, e eu acredito que não só neste lugar, mas também para você que está participando com a gente pela internet, há uma manifestação de Deus sobre a sua vida, que te instiga, te acorda, te anima, te faz vir a este lugar, te faz parar por um tempo para ouvir a palavra do Senhor, para louvá-lo. E eu acredito realmente nessa manifestação do Senhor, que foi demonstrada através dessa última música, por exemplo. Nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. Mas ao vermos essa beleza da presença de Deus, sabe? Ao vermos essa presença de Deus tão real, tão manifesta neste lugar, através dessa ação a gente se constrange. E a gente fala assim: Senhor, acende essa chama em mim de novo. Limpa. Vem fazer brilhar novamente esse primeiro amor. E essa manifestação de Deus, ela gera isso, ela traz a nós esse entendimento. A minha palavra é bem parecida com esse texto, essa música cantada. O texto que nós vamos abordar nessa manhã fala sobre isso, essa manifestação do Senhor que traz a gente a esse primeiro amor. Sabe, esse ponto de realidade, de viver algo novo. Irmãos, vamos ser bem sinceros, hoje, onde nós estamos, a realidade que nós vivemos, tem levado muitos a se esfriar da fé. Tem levado muitos a apostatar, a se distanciar e muitas vezes a se opor da fé. Da palavra de Deus manifesta, não simplesmente na pregação, na fala, mas principalmente na vida. Na manifestação prática disso em nós. Sabe, eu vejo essa ação já trazendo a nós, dentro disso que nós temos feito, passeado dentro do livro, da carta de Paulo aos Efésios, quando na semana passada o pastor Edson falou sobre isso, a importância de viver Cristo, usando Efésios capítulo 2, versículo de 11 a 22. Quem lembra o que o pastor Edson pregou? Qual que foi o tema? Foram 4 preposições, quem lembra? Pode falar alto, vamos lá. Quase. Vou ajudar, sem soprar, ó. Vamos juntos, vamos ler juntos, vamos lá? Sem, em, por e para Cristo. Ele disse assim, gente, com esse texto que Paulo nos traz através da revelação do Espírito Santo: sem Cristo nós não somos nada. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados, nós não tínhamos nada, nós não experimentávamos das promessas, das bênçãos do Senhor, estávamos distantes, porque nós decidimos dar um passo atrás por causa do pecado. O pecado nos acolhia e nós acolhíamos a Ele. Mas houve uma diferença, que em Cristo nós recebemos essa libertação, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, o perdoar dos pecados, e através disso, por Cristo e para Cristo nós vivemos. Minhas atitudes mostram Jesus Cristo, e a minha prática é servi-lo eternamente. É isso que nós devemos viver. E eu quero trabalhar da mesma forma, eu quero continuar dentro desse mesmo texto, trabalhando Efésios, só que agora no capítulo 3, versículo de 1 a 13, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você tem aí no celular, se você tem a Bíblia impressa, e você que está com a gente participando pela internet, também eu gostaria que você acompanhasse. Não sei se você está usando sua TV, ou tablet, ou celular, e tiver a Bíblia perto, ou então tiver um outro celular que você possa acompanhar, nós vamos estar destrinchando, nós vamos estar analisando versículo a versículo dessa passagem, tá bom? O texto da palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo,
e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir este tempo da tua palavra anunciada, usando, Senhor, por favor, como instrumento das tuas mãos, para que esta palavra, ao alcançar o coração das pessoas, faça a diferença, eles sintam a se transformar e possa fazer morada essa palavra como semente lançada em solo fértil, e que o seu nome seja glorificado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmãos, eu quero trazer para vocês só um contexto, a gente lembrar um pouquinho de como que estava Paulo, onde estava Paulo, o que estava acontecendo para que ele escrevesse Efésios. Paulo, se vocês lembram da história, como já foi apresentado aqui, ele estava preso em Roma, e ele estava esperando ser julgado pelo imperador Nero. Lembra de Nero, na história secular? Nero era aquele cara que tacou fogo em Roma, que prendia os cristãos, perseguia os cristãos, e por causa do nome de Cristo, levava esses cristãos ao Coliseu, e ali, para disfarçar uma situação que viviam de grande crise financeira no Império Romano, dava pão e circo, dava um pedaço de pão para quem entrava lá, no Coliseu, e dava um espetáculo. E qual que era o espetáculo? Os cristãos sendo mortos, empalados vivos, uma lança atravessada neles enquanto estavam vivos, ateado fogo neles, eles eram queimados vivos, ou eram dados para os leões, para as feras e assim por diante. Talvez você lembre, né, de alguma história dessa, se você assistiu a algum filme de época. Paulo estava nesse contexto, vivendo isso, preso numa casa. Tinha um soldado romano que cuidava dele e ficava com ele dia e noite, impedindo ele de fazer as coisas. Porém, ele tinha algumas regalias. Ele podia, por exemplo, receber visitas, ele podia receber algumas coisas, as pessoas podiam dar coisas para ele, livros, coisas assim para ele ler. Só que a mesma situação, eu estava conversando com o pastor Edson essa semana sobre essa pregação, e nós chegamos à mesma conclusão, que Paulo ele vivia, de certa forma, o mesmo sentimento que nós tivemos quanto a esse lockdown, desses dias atrás, né? Porque assim, a gente tem o conforto em casa, sua casa serve para sua família, você tem o conforto, tal, tem alimento, tudo certinho, porém, você não podia sair de casa, né? Paulo tinha a mesma realidade, viveu a mesma realidade, ele não podia sair de casa, tinha um guarda que impedia ele de sair de casa. Então não é frustrante? Você não se sentiu assim? Porque às vezes dá vontade de sair, simplesmente por sair, né? Tinha que fazer tal coisa, eu queria fazer isso, fazer aquilo, não podia. Paulo sentiu a mesma frustração de não poder sair do lugar, de não poder sair daquela casa, de mesmo tendo alguns benefícios, algumas regalias, ele não podia experimentar o que é realmente liberdade. E ele viveu exatamente isso. Nesse contexto, irmãos, ele começa no capítulo 3, versículo 1, dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. Sabe, irmãos, eu não consigo ver, até na história de Paulo, quem Paulo é, o contexto dessa carta e tudo mais, eu não consigo imaginar Paulo dizendo isso de maneira chateada. Não consigo imaginar Paulo dizendo assim, então, né, sou prisioneiro de Cristo, fazer o quê? Paulo era apaixonado por Deus, ele tinha esse amor por Deus em Cristo Jesus de tal forma que ele tem satisfação. Eu não consigo ler esse texto imaginando de outra forma, mas eu vejo Paulo muito feliz, alegre, dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo, aleluia, glória a Deus por isso. Sou prisioneiro de Cristo, eu estou preso. O texto do versículo 1 diz, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vocês gentios. Agora eu gostaria que você imaginasse isso. Você consegue se ver feliz no momento de crise? Eu não estou pedindo para você imaginar algo que já aconteceu. Pensa agora. Nossa realidade é uma realidade de crise, de pandemia, de incertezas, de insegurança. Você consegue dizer assim, glória a Deus, por causa de Cristo eu estou passando por isso e passo feliz? Difícil, né? Sendo bem francos conosco mesmo, difícil a gente imaginar assim. Mas Paulo tinha essa segurança
Ele tinha esse posicionamento, ele sabia que Cristo estava nele, e tudo isso para mim mostra uma questão de perspectiva, irmãos. Estavam lendo alguns comentários sobre a carta de Efésios, e o comentário de Barclay, ele conta a história de um arquiteto muito famoso de Londres, chamado Sir Christopher. E esse cara, ele construiu mais de 51 igrejas, catedrais, coisas mais lindas em Londres, e a sua marca, aquilo que ficou mais conhecido, foi a Catedral de São Paulo. Você pode acessar depois a internet, dar uma pesquisadinha, você vai ver lá que construção interessante. E ele passeando num dia desses na obra, vendo ali tudo mais, ele aborda um operário e diz assim: o que você está fazendo? O operário olha para ele, não reconhece quem ele é, e ele diz assim: olha, eu estou esculpindo essa rocha, essa pedra aqui, no comprimento tal, na largura tal, para eu encaixar nessa parede. Sir Christopher falou: ok, tá joia. Continuou caminhando. Um pouco mais à frente ele encontra um outro operário e faz a mesma pergunta: o que você está fazendo? O operário olha para ele e fala assim: então, eu estava desempregado, passando necessidade, estava com dificuldades, e aí me veio essa oportunidade, trabalho braçal, difícil, cansativo, doloroso, mas era o que tinha para hoje. Então estou trabalhando para conseguir dinheiro. Sir Christopher continuou, falou ok, então seguiu em diante. Um pouco mais à frente ele encontra mais um operário, ele chega para esse operário e faz a mesma pergunta. O operário para o que está fazendo, sem reconhecer quem ele era, olha para ele e diz assim: olha, eu estou ajudando, eu estou contribuindo com Sir Christopher para construir a Catedral de São Paulo. Vocês perceberam? Cada um desses operários tinha uma perspectiva diferente da mesma obra. E às vezes nós temos a mesma perspectiva, irmãos. Falando francamente, a nossa geração é uma geração que não aguenta pressão. Ela não suporta ser pressionada por algo, não é verdade? Quando acontece a situação de sermos pressionados, de sermos forçados a um posicionamento, muitas vezes nós nos distanciamos. A pandemia parece para nós algo parecido com uma peneira. Muitos se afastaram e apostataram da fé até por causa disso, desanimaram. Não só a questão do desanimar e esfriar, mas muitas vezes se colocar contrário, se posicionar contra Cristo e contra a palavra dele. Nós não queremos e não gostamos dessa pressão, sabe? Até a nossa realidade mostra isso muito claro quando nós vemos as questões de convicções. Hoje, a nossa realidade mostra que nós não temos nada absoluto. A certeza, a verdade não é certa, e ela é questionável, e ela é feita talvez até para ser questionada. O posicionamento cristão, ele é duvidoso, as pessoas começam a duvidar e não colocam Cristo realmente como algo alguém a ser respeitado, mas como qualquer um. E a gente acaba como cristão entrando nessa dança também, nessa mesma direção. Por isso que essa perspectiva é muito importante. Paulo ele mostra, olha, a minha perspectiva em Cristo é que eu sou prisioneiro dele e isso me alegra. Você não tem ideia como é bom, é prazeroso para mim saber que eu estou sofrendo, porque eu tenho convicções muito bem alicerçadas em Jesus Cristo, e eu não nego a minha fé. Ele continua dizendo no versículo 2, que ele é administrador dessa graça de Deus. Ele diz assim: olha, eu sou prisioneiro de Cristo, e através de uma dispensação da graça de Deus a mim confiada, em favor de vocês. A palavra dispensação aqui no grego significa administrar, dirigir, gerenciar a propriedade de outra pessoa. Sabe, Paulo tinha uma certeza muito clara que Deus havia dado algo para ele cuidar. Você tem essa certeza, meu irmão, minha irmã? Você tem essa certeza, você que está participando conosco pela internet, você tem essa certeza de que Jesus Cristo te chamou para algo importante? Que vale a pena até passar por dificuldades, apertos, em favor de Cristo, por amor a Ele? Porque Paulo tinha esse entendimento: eu estou administrando algo que Deus me deu, a graça maravilhosa para anunciar para as pessoas, e eu não abro mão disso jamais, porque no versículo 3 ele diz: olha, vocês talvez não entendam isso, mas é um mistério que me foi conhecido, me foi revelado, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Eu gosto de Paulo porque ele trabalha umas coisas engraçadas, interessantes, né? Legais, algumas palavras, porque a palavra aqui mistério significa segredo. Ele diz assim: ó, gente, deixa eu contar um negócio para vocês, tem um segredo que Deus me revelou. Não tem como alguém ler isso e não instigar a curiosidade, não é? E aí
o significado no grego é diferente do português em relação a essa palavra mistério. Paulo já usa essa palavra mistério no capítulo 1, versículo 9, ele usa mais algumas vezes no capítulo 3, versículo 3, 4 e 9, você vai ver daqui a pouco. Mas o entendimento que nós temos do significado de mistério em português é algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável, até mesmo incompreensível, é impossível de se entender, gente. É impossível de se saber o que é esse mistério. Não há como desvendar isso. Mas no grego há um entendimento diferente. O significado, ele quer dizer com esta palavra mistério, um segredo que já nos foi revelado. Logo após, você vai ver quem revela, quem é o conteúdo desse mistério. Mas veja, John Stott, um escritor cristão muito conhecido, ele diz que o cristianismo não existe mistérios esotéricos reservados apenas a um grupo específico, uma elite espiritual. Ao contrário, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram revelados por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja. Mistério é uma verdade que está oculta ao conhecimento e ao entendimento dos homens, mas agora foi revelada, foi desvendada pela revelação de Deus. Até Cristo, as pessoas não entendiam isso. Em Cristo nos foi revelado esse mistério. Sabe por quê? Paulo conta no versículo 4. Ao lerem o que escrevi, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de quem? De Cristo. Jesus é o conteúdo e a fonte desse mistério. Na verdade, foi mostrada a nós de maneira muito clara essa questão através da vida de Cristo nos evangelhos. Jesus é este mistério revelado, esse segredo que antes estava oculto em Deus e nos foi mostrado. Mesmo que no Antigo Testamento muitos sinais foram apresentados. Foi profetizado o Messias. A palavra mostra que desde Gênesis as nações seriam abençoadas através da posteridade de Abraão, de que Israel seria dado como herança às nações. Era para que Israel, o povo de Deus, os judeus, refletissem já a glória de Deus, para que as nações se achegassem a eles. Porém, assim não fizeram. Jesus mesmo traz uma direção em Mateus capítulo 28, dizendo assim para os seus discípulos: fazerem discípulos de todas as nações. Não era para ter restrições. Sabe, o pastor Edson no domingo passado, ele falou muito sobre isso. Havia uma distinção muito clara entre judeus e gentios. Para o judeu, todo aquele que não é judeu é gentil. Ou seja, nós somos gentios. Nós não somos judeus, nós não somos da linhagem de Abraão de maneira direta como eles assim são. E então, o que está sendo mostrado aqui é que esse mistério de Cristo traz essa direção, traz essa revelação de Deus. Então Paulo, como prisioneiro de Cristo, administrador de uma graça, ele quer apresentar ao povo, quer apresentar aos gentios, quer apresentar àqueles que estão afastados de Deus, o mistério, que é Jesus Cristo, um segredo. Irmãos, isso só pode ser revelado através do Espírito Santo. Sabe, é o Espírito Santo que nos atrai. E é através do Espírito Santo que nós temos em nosso coração o abrir e aceitar a Jesus Cristo. E ele diz isso no versículo 5, ele diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. A palavra aqui, revelado, me chamou muita atenção, porque é a mesma palavra em grego usada para Apocalipse. É o revelar, é o desvendar, é o tirar as escamas dos olhos. Parece que estava na nossa frente todo esse tempo e a gente não percebia. Talvez a sua experiência de conversão seja a mesma. Às vezes eu ouço de testemunhos de pessoas dizendo assim: pastor, eu não entendo, estava na minha frente. Todo mundo falava para mim, mas eu não entendia, eu não percebia, e de repente foi como se fosse tirado uma escama dos meus olhos, foi de repente tirado, descortinado algo, e eu dizia assim: puxa, eu não acredito que eu não percebi antes. Isso é porque é revelado através do Espírito Santo, descortinado através do Espírito Santo.
Paulo então faz uma introdução nesses 5 primeiros versículos para tratar um tema central. E eu quero dizer para você que esse tema central é muito pertinente para nós hoje. Porque dentro desse contexto que eu disse para vocês, que nós não estamos como sociedade e até como cristãos suportando pressão e muitas vezes nos afastamos e esfriamos do Senhor, Paulo está dizendo que é hora de revidar, é hora de posicionar, é hora de reavivar, reaquecer isso. Está na hora, meus irmãos, de nós anunciarmos o plano secreto de Deus. Porque Paulo, ele chama isso para si. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou administrando essa graça. Esta graça é revelada através do mistério de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, e eu quero dizer isso para vocês. Nesse sentido, irmãos, vejo 3 formas de Paulo apresentar esse plano secreto de Deus. Primeiro, eu vejo que este plano secreto de Deus, por Paulo, através do Espírito Santo, é revelado pelo Evangelho. Versículos 6 e 7, acompanha aí, na sua Bíblia. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo diz o seguinte, olha, é revelado através das boas novas, é revelado através do Evangelho, este plano secreto de Deus para a humanidade. Nós somos chamados a mostrar isso, a revelar isso para as pessoas, porque hoje nós somos co-herdeiros, nós somos corpo, nós somos co-participantes. E essas 3 palavras me chamam muita atenção. Para aqueles que aceitaram a Cristo, há um diferencial. Primeiro, no grego, co-herdeiro significa alguém que juntamente com outros obtém uma parte do todo. Em Cristo Jesus, você tem uma parte na herança de Deus Pai. Imagina isso. Antes você não tinha o acesso às promessas de Deus, antes você não recebia disto, porque você estava distante do Senhor. Hoje você experimenta disto. Em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, você é co-herdeiro com Cristo das promessas de Deus para a sua vida. Ele continua dizendo corpo. A palavra corpo aqui no grego significa aquele que pertence ao mesmo organismo, e aqui há uma referência à igreja. Nós somos todos da família de Deus. Antes havia a distinção, mas hoje não importa se você é de outro estado do Brasil, se você tem um jeito de falar diferente, se você é de outra nação, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, da família da fé. Isso é extraordinário, irmãos. Além disso, Deus nos chama também para colocar a mão na massa, porque Ele diz assim, que nós somos, através de Paulo, aqui nessa referência de Efésios, coparticipantes. Nós participamos juntos de algo. Você é chamado para fazer a obra de Deus. Irmãos, nós não somos chamados para ficar esquentando o banco, mesmo que seja no frio. Nós somos chamados como servos do Senhor para fazer a vontade dEle. Paulo, ele diz assim, eu sou ministro. Entendam, antes, deixa eu fazer essa recapitulação, antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, distante de Deus. Agora, através de Cristo, ao aceitá-lo, movidos pelo Espírito Santo, nós estamos enxertados na videira verdadeira. Nós temos as promessas de Deus, nós somos chamados para algo. O Senhor nos chama para fazer a vontade dEle, porque Paulo diz assim, olha gente, eu sou o ministro desse Evangelho. E aqui eu quero dizer para você que é líder da nossa igreja, você que está participando com a gente pela internet, mas para todos nós, porque o chamado de Deus é para todos, nós somos desafiados nessa manhã a fazer a obra do Senhor. Muitas vezes a gente entende essa questão do ministrar, do falar, do ser o líder como uma posição, mas todos nós somos chamados a anunciar este Evangelho, a proclamar esse Evangelho da graça do Senhor, a revelar para as pessoas essa presença e esse amor de Cristo que transforma os corações, como mudou o nosso. Sabe, irmãos, a nossa fala não é simplesmente da boca para fora. Mas no mesmo texto do versículo 7, ele diz que há poder em Cristo, irmãos. A palavra, o anunciar do Evangelho, o propagar, o revelar do Evangelho, é através de poder, porque ele usa a palavra operante poder no final do versículo 7.
Aqui a palavra operante é energia, é algo que vem por um ato de trabalhar, eficiência. E no Novo Testamento é usado principalmente para falar sobre o poder sobre-humano, poder sobrenatural. E ele continua que esse poder, essa operação é em poder. A palavra grega aqui é dunamis. Força, significa força, habilidade, poder para realizar milagres. Irmãos, a nossa forma de revelar esse evangelho é com poder e autoridade no nome de Jesus. Não é acuados, mas é de maneira audaciosa, e nós vamos ver um pouco mais à frente isso, com o poder e com a mão na massa, fazendo realmente a vontade do Senhor. E da mesma forma como que eu vejo que o plano de Deus em Paulo aqui é apresentado, revelado pelo evangelho, ele também é anunciado pela pregação. No versículo 8 e 9, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Meus irmãos, nós somos instrumentos dessa revelação para os que estão ao nosso redor. O anunciar da pregação, irmãos, não é só da boca para fora. Há uma diferença muito grande, eu acredito que você percebe isso, quando apenas falamos algo e quando nós vivemos algo. A forma de agir, a forma de falar é com propriedade, com convicção. E Paulo está dizendo exatamente aqui, isso nesse texto. O plano secreto de Deus, o mistério de Deus em Cristo Jesus, ele é anunciado por uma pregação, anunciado de uma forma a mostrar de maneira prática o evangelho de Cristo às pessoas. E Paulo mostra muito bem isso, porque ele diz assim: eu sou o menor de todos os santos. Ele diz o seguinte: olha, eu poderia muito bem, talvez assim, eu sou Paulo, eu sou o cara, eu sou o apóstolo, eu escrevi um monte de cartas do Novo Testamento e assim por diante e tal, por isso eu tenho propriedade, autoridade para dizer, porque eu sou estudado e tal. Não, Paulo não faz isso. Paulo, ele se submete. Ele faz até uma brincadeira com o nome dele, porque a palavra Paulo, o termo Paulo no latim significa o menor de todos. Por isso que ele diz o menor, eu não sou nada. Interessante que no começo do ministério, até quem Paulo era antes, mostrava muita altivez e arrogância. E Deus vai quebrando ele, vai moldando ele, até o ponto que ele se apresenta continuamente em suas cartas como escravo de Cristo, como servo. Sabe, irmãos, o que eu percebo? É que quanto mais as pessoas se acham, mais distantes estão de Cristo. Quanto mais as pessoas se posicionam com arrogância, trazendo para si, falando de si, mais distante elas estão de Deus. Porque a palavra nos orienta que convém que Ele cresça e a gente diminua. As pessoas não têm que olhar você, as pessoas têm que olhar Cristo em você. Tem que ver Cristo manifestado nas suas falas, tem que mostrar Cristo através das suas atitudes. Isso sim é anunciar a pregação deste mistério, desse plano de Deus para as pessoas. É para os seus vizinhos, é para aqueles que estão ao seu redor. E aqui Paulo se apresenta como aquele que é o pregador, o destinatário é para todo mundo que está ao redor dele, e o conteúdo é a salvação de Jesus. E o que você tem feito? Será que você tem tido esse mesmo posicionamento? Talvez você fala da sua conversão, e eu já ouvi às vezes algumas pessoas dizendo assim, de maneira tão desinteressante, tão sem graça como foi o processo de conversão, que não anima ninguém a se converter também através do testemunho. Jesus me alcançou, mas eu estou passando luta, estou passando dificuldade e tal. Irmãos, Paulo está dizendo nesse texto que ele está anunciando as riquezas em Cristo. E eu vejo Paulo, este homem alegre, estimulado em Cristo Jesus através do Espírito Santo para falar sobre essas riquezas. Quando você vai pregar o Evangelho para as pessoas, quando você vai falar sobre as boas novas de Cristo para as pessoas, você tem que falar dessas riquezas, que em Cristo nós temos a ressurreição da morte e do pecado. Em Cristo nós temos a libertação da escravidão, da carne, do mundo e do diabo. Em Cristo há a entronização vitoriosa dele nas regiões celestiais. Há uma reconciliação com Deus e uma reconciliação com os outros, com o próximo.
ao ingresso em Cristo na família de Deus. Nós somos co-herdeiros, coparticipantes da família da fé. E há a herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. Mesmo que esteja difícil, mesmo que você anunciando Cristo esteja sendo perseguido de alguma forma, tenha a coragem de anunciar o Senhor, anunciar através da pregação viva e eficaz, através das suas atitudes e palavras. Mostrando que não está preocupado com as coisas deste mundo, você não está preocupado com essas questões, ou seja, deixa eu deixar bem claro, deixa eu transparecer essa questão, a preocupação não é o sentimento de angústia, de tristeza, claro, isso acontece, mas isso não deve tomar o seu coração. A esperança em Cristo tem que ser maior, porque ao fecharmos os olhos nessa realidade, nós estaremos com os nossos olhos abertos eternamente com Cristo no céu. E essa deve ser uma certeza para nós cristãos, e essa deve ser a verdade anunciada para as pessoas em Cristo Jesus. Além do plano secreto de Deus ser revelado pelo Evangelho, anunciado pela pregação, eu vejo Paulo mostrando isso, que o plano secreto de Deus é manifestado pela igreja. Abra aí sua Bíblia, continue com ela aberta no versículo 10 e 11, você que está com a gente pela internet aí, continue acompanhando conosco. Diz assim: e isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe, irmãos, esse novo povo, que agora não há distinções, não há judeus, não há gentios, eles são chamados como corpo de Cristo, como família da fé, para manifestar esse segredo em Cristo Jesus para as pessoas. Nós somos chamados a isso. Somos chamados para manifestar Cristo de maneira clara. E aqui eu não estou falando, irmãos, da estrutura, da instituição igreja, eu não estou falando disso. Eu quero que você faça assim, ó, você vai colocar a mão no peito e vai dizer assim: eu sou a igreja. Vamos lá? 1, 2, 3 e... eu sou a igreja. Você é a igreja de Cristo. Jesus Cristo habita em você, o Espírito Santo é selo da promessa se você aceitou a Cristo, e através disso você é chamado para manifestar Jesus Cristo para as pessoas. Pastor, como que eu faço isso? Onde você estiver. Vamos imaginar que você está na fila do banco, na fila do mercado, de repente com seus amigos, você está num momento de conversa, de lazer, de descontração, e você, assim da mesma forma, é chamado para manifestar Cristo para as pessoas, com propriedade, com esse posicionamento de conhecer e viver Cristo realmente, falando da sua experiência, falando de quem você é, como você era antes e quem você é hoje em Jesus Cristo. É assim que se faz, irmãos. Não tem nada de misterioso nesse sentido de inalcançável, de indecifrável. É simples. Porque a nossa base é Jesus Cristo. Ele diz assim, que isso é manifestado agora pela igreja, a multiforme sabedoria, o eterno de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. A base da igreja é Jesus Cristo. Agora eu quero te perguntar uma coisa, muito sinceramente, você não precisa levantar a mão, não precisa manifestar, mas eu quero que você pense de maneira muito séria. Como está a sua base? Jesus Cristo está bem consolidado na sua vida? Então me diga quanto tempo você gasta ou você investe, eu acho que seria a melhor palavra, do seu dia em oração e leitura da palavra. Como que é o seu tempo de devocional com Cristo? Você participa do tempo de oração da igreja? A igreja tem a mobilização de jejum e oração que está acontecendo agora, nós temos as manhãs de esperança, nós vamos ter a vigília agora dia 26, nós temos esse tempo de buscar o Senhor. Como você tem participado? Porque se você não tem uma boa base, se você não está buscando o Senhor diariamente, vai fazer a mesma referência que Jesus está dizendo da construção que foi feita na areia. Bateu o primeiro vento, olha lá, ela cai. Ela se destroça, se perde. Jesus Cristo é a base, e Jesus tem que ser a base da sua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus tem que ser a base para você, e para isso você precisa conhecê-lo cada vez mais, precisa se aprofundar nele.
Porque é só assim, meus irmãos, nós vamos ter aquilo que Paulo diz quanto à autoridade. Foi apresentado isso como igreja, a multiforme graça e sabedoria de Deus, conhecida aos principados e potestades nas regiões celestiais. Sabe, tem gente, tem cristão que tem medo dessa questão sobrenatural. Tem medo dessas coisas e se afasta disso. Meus irmãos, nós temos autoridade em Cristo Jesus, não é em nós, não é este poder em nossas mãos, não é porque nós estudamos bastante, conhecemos bastante coisa, não, é através do nome de Jesus Cristo, e você tem esta autoridade. Aqui a referência que Paulo faz, é como se fosse assim, as regiões celestiais, o plano sobrenatural está como num auditório assistindo a igreja manifestando Cristo, com autoridade e poder, como protagonistas principais em Jesus Cristo, e Deus Pai que faz essa obra, essa peça e a dirige e conduz, anunciando Cristo para as pessoas. E a gente muitas vezes é tacanho nisso, é tímido. Paulo continua dizendo no versículo 12 e 13, que em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo enfatiza aqui a manifestação da igreja em 3 palavras muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, a palavra ousadia. No grego significa expressar-se com liberdade. Eu quero que você lembre de novo, Paulo está falando aqui de expressar com liberdade estando preso, sendo prisioneiro de Cristo, entendendo que é administrador desta graça de Deus, esse mistério que foi revelado em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, e ele se posiciona falando, olha, eu vou pregar o Evangelho para as pessoas, eu vou pregar essas boas novas que transformaram a minha vida, eu vou anunciar Jesus Cristo para aqueles que precisam, e isso eu vou fazer abertamente, com liberdade. Irmãos, hoje nós como igreja passamos por perseguição, não é algo que vai acontecer no Apocalipse lá na frente, não, hoje nós estamos vivendo isso. Vocês já repararam? Como instituição e como membros do corpo de Cristo, como cristãos, nós estamos passando por perseguição, nós estamos vivendo esse momento de sermos coagidos, de sermos silenciados, ultrajados por amor a Cristo. É este o momento que a gente não pode se calar. É este o momento que nós não podemos nos omitir, nos esconder, ficar em cima do muro. Não é este o momento. Este momento é de nós anunciarmos, vestirmos a camisa de Cristo e dizermos, nós somos cristãos, e nós estamos anunciando a palavra de Deus, a verdade em Cristo Jesus, e aquilo que é errado e ponto. Aquilo que está na palavra do Senhor, quanto a um bom relacionamento familiar, quanto aos posicionamentos de ética, de respeito mútuo e ao próximo, aquilo que nós devemos pregar. Salvação em Jesus Cristo e mais ninguém. A equipe de louvor pode subir. Ele continua dizendo que há um acesso através da igreja em Cristo, alcançando o Senhor. E aqui eu vejo algo muito legal. Porque eu vejo isso nas nossas redes, por exemplo, em outras áreas também, nas células, cursos, mas é algo que me chama a atenção por causa da propriedade, da Rede Homem, no qual eu sou o pastor responsável. É muito legal quando a gente vê alguém que vem, faz um retiro ou participa deste momento, e ele aceita a Cristo, e ele vê e diz assim, olha, através desse trabalho de vocês, através desse momento, através dessa conversa, eu aceitei a Cristo e hoje eu tenho essa ligação com o Pai. Irmãos, nós como igreja, eu gosto de usar muito essa referência, nós somos como farol. Nós estamos anunciando Cristo no meio dessa escuridão, nós estamos mostrando Jesus para as pessoas. E você também é este farol quando você está anunciando para o seu vizinho, através de boas atitudes e boas referências em testemunho. Essa diferença que você faz no meio em que você está anunciando, você está mostrando que a sua vida, você pode acessar através de Cristo Jesus ao Pai, e as pessoas podem fazer assim. Você já teve essa experiência de alguém chegar para você e dizer assim, você é diferente, o que você tem? Por que você vive feliz? Por que você vive em paz no meio desse caos? Jesus Cristo. E você pode mostrar através dele acesso a Deus Pai. Por último ele diz, finalmente a palavra confiança.
Há uma certeza, irmãos, de que nós somos aprovados por Deus, quando nós manifestamos este plano secreto dele para as pessoas. Irmãos, o plano secreto de Deus é revelado pelo Evangelho, anunciado pela pregação e manifestado pela igreja. Eu quero encerrar usando o versículo 13, que ele diz assim: eu peço, portanto, que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, por isso é motivo de honra para vocês. Irmãos, eu quero desafiar vocês nessa manhã, como nós cantamos na última música, vem limpar, vem fazer brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Eu quero desafiar vocês a viver como Paulo, na realidade que nós estamos, na geração em que estamos inseridos, de transformar essa geração em Cristo Jesus através do revelar do Evangelho, do anunciar da pregação e do manifestar como igreja. Esse plano secreto de Deus, está na hora da gente se posicionar. E talvez você esteja desanimado por causa dos problemas que você está vivendo, talvez você esteja chateado com tudo isso. Paulo está dizendo: olha, eu quero que você entenda que passar por tribulação diante do Senhor, se é necessário passar por isso, glória a Deus, eu vou passar pelas lutas, não vou me afastar, não vou desanimar, não vou dar um passo atrás, não vou apostatar da fé, eu vou seguir em diante. É uma alegria poder participar disso, porque Jesus Cristo sofreu muita coisa na cruz e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Se é necessário passarmos pelas lutas, passarmos pela opressão, passarmos pela perseguição, assim faremos, por amor ao Senhor Jesus. Quero te convidar a se colocar em pé. Essa música que nós vamos cantar agora, ela fala sobre isso. Ela pede, ela chama a nós reacender esta chama, reacender este primeiro amor no coração. Se você conhece o cântico, cante conosco e faça dele esta oração: reaviva, Senhor, novamente em minha vida esse desejo de anunciar este plano secreto do Senhor para as pessoas. Do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. Pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Desanimaram da fé, mesmo passando por lutas e dificuldades. O maior exemplo que nós temos desses cristãos, desses homens e mulheres, é que eles morreram com um louvor nos lábios, anunciando que Jesus Cristo reina na vida deles e que jamais eles negariam este nome.
Isso é um exemplo para nós, irmãos, hoje. Então você vai pedir isso ao Senhor. Põe a mão no teu coração e diga isso: Senhor, muda. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Faz, Senhor. Começar em nós, a começar em meu coração, em meu coração. Fecha os teus olhos. Sim, Senhor, com as mãos em nossos corações, nós estamos dizendo: reacende essa chama, Pai. Nos dá essa coragem, essa ousadia de anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Nos leva realmente, Senhor, em poder e autoridade a manifestar Jesus Cristo para aqueles que precisam, para aqueles que estão clamando, aqueles que estão sofrendo. Nos leva, Senhor, realmente a sermos esta manifestação como igreja, Paizinho, do resplandecer da Tua glória para as pessoas. Pai, nós estamos numa geração tão distante de Ti, mas como igreja, Senhor, nós nos posicionamos e pedimos: reaviva em nós este chamado, reaviva em nós esse desejo, para que assim, neste nome maravilhoso,